E aí, pessoal, aqui é o Leonardo Rocha e hoje eu estou convidando aqui o Marcelo Vieira para dar uma entrevista para a gente. Na verdade, é para fazer um bate-papo bem informal, né? Fazer algumas perguntas, a gente trocar uma ideia. E eu acredito que a gente vai esclarecer muitas dúvidas. Ele vai contar também um pouco da trajetória dele, que como todo mundo, ele não nasceu sabendo sobre investimentos, né? Ele acabou indo por um rumo assim um pouco diferente do meu. A gente o nosso foco, vamos dizer assim, são em coisas diferentes, mas o que importa é que a gente tem resultado e ele tem resultado, eu também, e a gente quer trazer pessoas que tenham resultados aqui para vocês se inspirarem. De repente vocês podem focar mais no método que ele utiliza ou mais no método que eu utilizo, isso não importa. O que importa é a gente ter resultado investindo nosso dinheiro. Então eu vou passar um pouco aqui a voz para o Marcelo, ele vai se apresentar para vocês e daí a gente começa fazendo um bate-papo aqui bem tranquilo, tá ok? Então vai lá, Marcelo, tá contigo aí. Opa, primeiro, obrigado aí pelo convite, Leonardo, muito legal aí estar falando para o teu público. Bom, meu nome é Marcelo Vieira e eu sou médico de formação, mas eu sempre fui um apaixonado por investimentos e em 2005, quando eu ainda estava na faculdade de medicina, eu comecei a investir, eu passei numa prova de monitoria, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei. E aí eu na época, fui no Banco do Brasil, que eu tinha conta, eu fui lá no gerente e perguntei para ele, cara, eu tenho dinheiro aqui para investir, eu queria investir na bolsa, eu já tinha essa vontade, assim, essa coisa, o que eu faço? E aí ele falou, não, vai lá no caixa eletrônico, tem os fundos de ações, faz uma salada lá. E né, não fui muito bem orientado no começo, mas acabou que até que deu certo, porque na época a bolsa estava em alta e tudo, então eu acabei ganhando dinheiro. Mas aí em 2007, quando eu me formei, eu me formei em Itaperu, no interior do Rio de Janeiro, e aí eu fui fazer a pós-graduação no Rio de Janeiro, capital, e na época não tinha essa quantidade de informações e curso online como tem hoje, né? Então era praticamente tudo só presencial. E aí lá eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos, já vinha lendo livros e tudo. E aí eu comecei a me dedicar mais a tanto investir para longo prazo, fazer alguma coisa de trading, de operações de curto prazo. E aí me empolguei na época, a bolsa estava em alta, comecei a ganhar dinheiro. E aí também comecei a investir o dinheiro dos meus pais, alguns familiares próximos. E começou tudo muito bem, né? Eu ganhei aproximadamente 400 mil em menos de um ano, assim, operando no mercado. Com 700 inicial, eu ganhei 400, né? E aí eu, pronto, né? Me encontrei, era tudo que eu queria. Estou rico, né? Agora, acabou a vida, vou largar tudo e ficar só investindo no mercado e é isso aí, né? Exatamente. Aí veio a crise de 2008, no crash de 2008 subprime, e eu perdi em questão de meses R$500 mil. Então eu tinha começado com 700, fui para 1.100.000, voltei para 600 mil. E aí ficou muito claro para mim que, na verdade, eu não sabia investir, né? Eu simplesmente estava pegando uma onda de alta e ganhando dinheiro com isso. Minhas operações eu não fazia direito, eu ganhava dinheiro porque o mercado estava em alta na época, e então estava só ganhando dinheiro. Quando o mercado mudou, aí como veio o ferro veio, né? E então eu percebi nesse momento que eu precisava realmente, só alguns cursos que eu tinha feito, os livros que eu tinha lido não era suficiente, eu precisava me dedicar mais e mais a fundo no mercado. Então eu comecei realmente a me dedicar mais, e com essa lição aí ficou claro para mim que eu precisava aprender a operar melhor. E aí eu desenvolvi ao longo do tempo alguns métodos, tanto para comprar ações por longo prazo, quanto para fazer operações de curto prazo. No curto prazo, basicamente, eu opero no mercado de Forex, que é o mercado cambial, que eu conheci em 2007, 2008, e de lá para cá tenho me dedicado bastante a esse mercado, mas eu tenho uma visão, embora eu faça muito trading, eu tenho uma visão bem ampla assim, de investimentos, né? Eu invisto na bolsa para longo prazo, eu invisto em tesouro direto, eu invisto em fundo imobiliário, eu acompanho o mercado como um todo, assim, mas basicamente essa é a minha trajetória, assim, como eu conheci o mercado. Ah, não, show de bola. E isso, cara, é algo que, assim, vamos dizer assim, um argumento que eu recebo bastante das pessoas, né? No geral, as pessoas
elas olham muito, acho que depois que a gente amadurece, a gente estuda mais o mercado. Eu também passei pela crise de 2008. Eu, por sorte, não perdi muito dinheiro, porque na época, né, mais novo, eu não tinha tanto dinheiro, não tinha acumulado tanto. Então, vamos dizer assim, o tombo foi, por sorte, foi pequeno, né? Mas, assim, uma coisa que a gente percebe é que as pessoas, elas não acabam vendo o investimento como um meio, né, e mais como um fim. Então, assim, diariamente eu recebo e-mails de pessoas assim, eu quero investir na bolsa de valores, o que eu faço, né? A gente vê como as pessoas não têm um planejamento, assim, como tu acha que foi teu ponto da virada, assim, por exemplo, no começo você chegou a investir na bolsa, fez na salada que teu gerente disse para tu fazer, né? Mas assim, o que tu acha que aconteceu? Foi depois da crise que tu viu, opa, não sei o que fazer, assim, o que aconteceu? Foi na crise que foi o ponto de virada e que atitudes tu começou, assim, a tomar para, de fato, começar a ter resultados consistentes, né? Porque eu acho que a gente que já está operando no mercado e já investe há um bom tempo, a gente sabe que no começo a pessoa tem resultados, mas muitas vezes são da sorte, não de realmente um estudo bem elaborado, ou realmente não são resultados consistentes, né? Então, quando que foi esse ponto da virada e o que tu acha que mais as ações que tu tomou que te levaram a ter resultados, assim? Na verdade, o que me despertou foi a crise realmente de 2008, né? Porque até então eu estava só ganhando, e foi essa virada de que eu precisava estar preparado para ganhar dinheiro em qualquer circunstância de mercado, né? Embora a gente saiba que o mercado sempre tem um risco e a gente nunca tem como saber exatamente se a gente está acertando a todo momento ou não, mas eu tinha que saber investir em qualquer mercado. E então veio esse clique aí no que eu comecei a estudar mais a fundo. Em 2009 já eu consegui recuperar todo o capital. Eu voltei de 600 mil para 1 milhão e 100 mil já em 2009. E então de lá para cá eu tenho me preparado sempre para investir em qualquer mercado, né? Então, por exemplo, o ano de 2015 foi um ano muito bom para mim, porque foi um ano que eu investi pesado em dólar, e o dólar subiu aí aproximadamente 50% no ano, e além de eu ter investido esse dinheiro no exterior em dólar, eu ainda tive a lucratividade das operações lá. Então, realmente foi um ano assim, fantástico de rentabilidade para mim, e eu acho isso importante ter, para mim, a crise foi a virada, e a ação foi estudar investimentos onde você possa ganhar, independente de ter crise ou não, de o mercado estar em alta ou não. São duas lições, tá? Essa lição de estar preparado para ter um método que funcione em qualquer mercado, e também estar sempre aberto a outros tipos de investimento, não só exatamente o clássico, né? Então, por exemplo, só bolsa e só bolsa, você não faz mais nada, você só investe na bolsa. Você ter uma mente mais aberta para investimento exterior, investimento em bolsa, de repente pode ter momentos também interessantes na renda fixa, em imóveis, enfim, ter sempre enxergar a coisa de forma mais ampla e não tão focado. Embora, claro, por exemplo, se você investe, aprende bem a fazer trading, você consegue ganhar com consistência, independente de qualquer mercado, né? Isso é muito bom. Se só tiver isso, já está bom. Mas, além disso, eu acho interessante ter uma visão mais global da coisa. Sim, entendi. E outra coisa que eu comentar, isso é uma outra coisa, eu acho que depois que a gente começa a estudar mais o mercado e vivenciar mais o mercado, a gente começa a perceber que a gente tem que diversificar bastante nossos investimentos, né? Da mesma forma que tu opera mais no curto prazo, tu também, pelo que tu me disse, também tem investimentos focados no longo prazo, né? E tem muita gente que acha que quem opera só no curto prazo só faz isso, não investe, vamos dizer, em patrimônio, em imóveis, e vamos dizer, até em ações para longo prazo, renda fixa, né? Então acho que isso aí também é bem importante. E, cara, me conta um pouco assim, como é que foi esse caminho, vamos dizer assim, até chegar no sucesso? Que muita gente acha que acontece o seguinte, né? A pessoa começa a investir no mercado, ela começa a ter resultados positivos da noite para o dia, e é só alegria, né? Mas queria que tu contasse também um pouco das suas decepções, né? Para o pessoal ver que não é assim. Eu sempre falo ali, quando eu comento com o pessoal, que eu gastei bastante dinheiro testando, né? Eu testei bastante coisa,
tem muita coisa que não funciona também. Acredito que nessa tua jornada tu também tem achado esses caminhos, esses buracos, vamos dizer assim, que acabam, vamos dizer assim, gerando prejuízos, mas que fazem parte do aprendizado, né? Então eu queria assim, que tu comentasse um pouco com a gente como é que foi esse caminho, os buracos que tu passou, se eles existiram, como foram, e assim, fazer um debate sobre isso aí. Bom, eu vou comentar em duas partes, tá? De investimento de longo prazo e trading, que são dois caminhos um pouco diferentes, né? Para investimento de longo prazo, eu acho que a gente tem que saber duas coisas, basicamente. Saber o momento de se investir, se é um momento propício para bolsa, para imóveis, para renda fixa, por exemplo. O trading, depois que se aprende, não tem momento, você consegue consistência, mas esses tem muito questão de momento, né? E a metodologia, né? Ter uma metodologia clara. Então, por exemplo, né, falando de investimento de longo prazo, várias vezes eu comprava ações de uma forma aleatória, assim, Petrobras tira petróleo do chão, um negócio desse nunca vai quebrar, sempre vai dar dinheiro. Vale, imagina, minério de ferro, mais não sei o que, e a gente vê aí uma queda brusca, acentuada, sem parar dessas ações, né? E não só da Petrobras, que teve o problema do desvio de dinheiro e da corrupção, mas, por exemplo, também da própria Vale, que tem caído bastante, né? E então, ou seja, fica claro que tem que ter uma metodologia, e eu caí muito nesse erro de, entendeu? Achar que é simples, assim, só comprar ação de empresa de petróleo, de banco e de, entendeu? Ser feliz, assim, né? Que vai ser feliz e vai subir para sempre. E não é assim, a gente tem que ter uma metodologia clara, passo a passo, né? E também é interessante, por exemplo, com toda essa crise aí, eu não tenho deixado de investir em ações, né? Mas, por exemplo, recentemente, já tem algum tempo, que, por exemplo, eu não coloco dinheiro novo em ações. O que eu tenho lá, eu continuo usando a minha metodologia, que vem com bom resultado, claro que não é uma grande rentabilidade, porque com essa crise fica difícil você conseguir assim, uma alta rentabilidade na bolsa, em termos de longo prazo, né? Não estou falando de trading, mas tem superado com tranquilidade o índice Bovespa. Então eu acredito que tem valido a pena. Mas o grande segredo é ter metodologia, e às vezes que eu caí num buraco foi quando eu deixei de ter metodologia e investia de forma aleatória, e também hoje eu estou mais atento a, por exemplo, no ano passado, né, a gente viu que o dólar tinha tudo para disparar, por exemplo, desde focar o dinheiro novo na bolsa, eu foquei o dinheiro novo todo em dólar, e o que já tinha na bolsa eu deixei lá, eu continuei utilizando o método. Então tá atento ao momento e também a metodologia, né? E em termos de trading, o trading ele exige basicamente duas coisas. Primeiro, que você tenha uma metodologia que funcione, né? E em segundo, ter o controle emocional. E aí, até você desenvolver um conhecimento onde você tem uma percepção de que tipo de estratégia, de metodologia que funciona, você cai em muito sistema ruim, você compra muito sistema ruim, você aprende muito sistema ruim que não funciona no longo prazo, entendeu? E com isso você acaba perdendo dinheiro testando, né? Então o grande lance é ter uma metodologia que funciona, mas depois que tem a metodologia que funciona, a parte de equilíbrio emocional e de mindset é muito mais importante do que a parte do conhecimento técnico da metodologia em si. Isso sim é o mais difícil, e isso sim eu apanhei também bastante para até conseguir amadurecer e evoluir nesse ponto, né? E também eu demorei de certa forma, a levar a sério a questão de investimento automático, né, com robôs e com sinais, né. Robôs, para quem não conhece, são softwares, tá, que tem programas, estratégias específicas, digamos assim, mecânicas, né, onde ele analisa o gráfico e ele opera sozinho de acordo com o método pré-estabelecido no software, no robô. E o sinal nada mais do que ter um trader profissional lá operando e tem um software, um robô, simplesmente quando
aquele trader ou compra uma moeda, um índice, automaticamente 1, 2, 3 segundos depois essa ordem é replicada na sua conta. É quase como se fosse um manejo de conta, mas é feito, você normalmente paga uma mensalidade e tem o direito a copiar essas ordens automaticamente na sua conta. E aí foi mais ou menos um processo até parecido com o trading em si, que a maioria dos robôs que tem aí não funcionam, a maioria dos sinais que tem aí não funcionam, ou são muito agressivos, ou enfim. E até você amadurecer para saber separar o joio do trigo e ver o que realmente funciona. Eu testei muita coisa, perdi muito dinheiro testando muita coisa, mas depois com o tempo você vai aprendendo o que realmente funciona. E uma das dicas que eu dou para quem está começando é buscar informação com alguém que já passou por esse caminho, porque você vai passar muito mais rápido, porque eu acabei tendo que descobrir muita coisa sozinho, né? E a gente vê isso hoje. Eu tenho um grupo de mastermind, que é um grupo de uma mentoria, onde a gente se reúne para debater sobre estratégias e trading, e nele tem alguns dos melhores traders do Brasil nesse grupo, e realmente a gente vê como a troca de informações e o aprendizado com quem já está lá faz com que você acelere muito o seu processo de aprendizado, para você não demorar tanto para fazer essa curva para chegar a ser lucrativo. Sim, entendi. Isso é impressionante como isso é importante pelo seguinte motivo, né? Quando a gente vê alguém que chegou lá, a gente fica mais persistente aonde a gente quer chegar e a gente sabe que é possível, né? Porque sempre vão ter barreiras no meio do caminho, né? Uhum. E no momento que não tem ninguém lá ainda e surgem essas barreiras, a gente começa a se questionar se a gente de fato pode chegar lá porque a gente não viu ninguém lá. Uhum. Agora, no momento que existe alguém lá, a gente fala, não, peraí, se tem alguém lá, o cara não é um extraterrestre, né? Se ele consegue, o que impede de eu conseguir também, né? Então, acho que realmente esses grupos, eles acrescentam muito. Eu falo isso também porque, bom, tem outros negócios, o Marcelo também sabe, e cada novo integrante que entra para participar desse negócio, o processo de aprendizado é mais rápido, e a gente vê como as pessoas conseguem absorver mais rápido as informações e já estabelecer limites altos, né? Já chegar porque ele viu que um cara chegou lá, que um cara ganhou tanto num trading, ou tanto numa negociação, ou num negócio, e ele vê como aquilo é possível, fica mais claro, né? Até tem um livro, não lembro qual que é exatamente, que ele comenta que tinha um recorde que ninguém batia, depois que um cara vai lá e bate, uma galera começa a bater, para ver como esse fator psicológico também influencia, né? Isso é importantíssimo, realmente, porque eu vejo isso dentro do meu grupo de mastermind, que é interessante porque o grupo, digamos assim, é meu, eu que formei, mas tem traders lá dentro do grupo, porque a ideia não é só eu ensino e o pessoal aprende, sim, é uma troca de informação. E tem traders lá que tem mais tempo, mais experiência, mais resultado de mercado do que eu. E é impressionante que, para mim mesmo como mentor do grupo e organizador do grupo, isso aconteceu comigo. Eu até te mostrei uma conta agora há pouco de um dos traders do grupo, entre outros, onde eles têm resultados bem melhores que o meu. E então eu olhei, poxa, eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo. Mas enquanto você não vê claramente ali, parece exatamente que você não acredita, que você acha que você já está no seu máximo. E, na verdade, você pode ir muito mais além. É só uma questão realmente de mindset, de mudar a mentalidade. Sim, não, perfeito. Isso acontece com tudo, né? É impressionante. Assim, eu fiz um artigo um dia desse sobre isso, e eu até comentei na época que eu fazia judô, quando era bem pequenininho, que eu treinava num local que o pessoal, assim, tinha um nível, né? E depois eu fui treinar num outro local que o nível era bem mais elevado, então tu acaba te puxando mais, e depois eu voltei para treinar naquele local antigo e eu já tava em outro pique, né? Em outro ritmo de luta e tudo, e aquilo influencia muito. E conta, assim, de repente, um pouco pra gente como é que tu foi parar, de repente, no Forex, porque, assim, tu começou mais em bolsa, né? Então, como é que tu foi parar em Forex? E que tu começou a gostar tanto do Forex, assim, qual a vantagem? Hoje, pelo que tu me disse, tu é mais focado em Forex, então, de repente, comentasse um pouco com o pessoal, com a gente, só pra gente entender. Legal, na verdade foi meio que uma paixão à primeira vista, assim. Quando eu vi o mercado de Forex, que eu abri pela primeira vez a plataforma e eu comecei a operar, e aí eu vi a facilidade de compra e venda.
uma liquidez gigantesca, execução imediata, alavancagem, enfim, toda facilidade operacional e questão de plataforma com robôs, com sinais, um mercado bem maduro, bem desenvolvido, aquilo foi paixão à primeira vista, assim, porque depois, por exemplo, que você começa a operar Forex, principalmente a nossa bolsa aqui no Brasil, até acredito que isso não aconteça tanto, por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem, logicamente, uma bolsa muito desenvolvida, em outros países assim, mas aqui no Brasil, em termos de trading, tá? Não em termos de investimento de longo prazo, comparando trading, você tem muito menos liquidez na bolsa, os home brokers, as plataformas não são assim tão rápidas, tão desenvolvidas, você não tem tanta alavancagem, e a partir do momento que você pega essa dinâmica, é muito, muito bom. Tem outras características que eu gosto do mercado de Forex, é um mercado 24 horas, né, aberto de domingo à noite a sexta à noite, aqui, horário aqui do Brasil. Isso traz várias características para o mercado que podem ser aproveitadas, você operar em determinados horários por característica de mercado. Por exemplo, quando Londres abre, há um forte fluxo de entrada de capital, o mercado tende a seguir uma direção naquele horário. Quando o mercado de Londres fecha, Londres, para quem não sabe, é o maior centro financeiro, mais ou menos 40% do volume mundial. No mercado de Forex, que é o maior mercado do mundo, né? Com mais ou menos, para as pessoas terem uma ideia, Forex é um mercado cambial, tá? É negociação spot mesmo de moedas como euro, dólar, libra, franco suíço, dólar australiano, canadense e o próprio real brasileiro, né? Mas o real brasileiro é uma moeda muito pouco expressiva a nível internacional. São negociados diariamente mais ou menos 5,2, 5,3, 5,4 trilhões de dólares por dia, né? Isso dá mais ou menos 8, 9 vezes o valor da bolsa diária americana, tá? Do Brasil eu não lembro de cabeça agora, mas deve se dar 9 vezes americana, e só as ações da Apple, ela é maior, a negociação da ação da Apple sozinha é maior do que toda a bolsa brasileira junta. Então, comparado com o mercado brasileiro, não tem nem comparação. Então, todas essas características, por exemplo, aí fecha o mercado em Londres, o mercado tende a dar uma recuada, por exemplo, é um tipo de estratégia que eu adoro operar, o fechamento de Londres, operar essa recuada que o mercado dá. Então, enfim, uma série de características que eu particularmente acho muito interessante de se operar. E também, quando eu comecei, a possibilidade dos robôs, né, automáticos e tudo, para quando eu não tinha tempo de operar, é outra coisa que nesse mercado é bem desenvolvido e que me chamou muita atenção. Eu preparei até, tu começou a falar dos robôs, eu tinha uma pergunta que eu fui preparando enquanto você estava falando, que é a seguinte, na verdade tinha 2 perguntas aqui que eu fui anotando para fazer, que são perguntas que eu recebo muito, né? Uma delas é sobre robôs, que daí eu te faço em seguida, mas antes é o seguinte, eu recebo muita gente perguntando assim, eu descobri uma plataforma de Forex lá não sei onde, é confiável, como é que é? Porque hoje a gente vê muito, pelo menos eu já ouvi várias histórias de empresas de Forex que eram meio assim scam, né, que faziam sacanagem e tal. Como é que a pessoa se protege contra isso, né? E emendando também nessa pergunta o seguinte, isso não era uma coisa que tu tinha medo quando tu começava a investir, porque tu não teve, pelo menos até onde eu sei, tá? Não sei exatamente, mas tu não tinha uma pessoa assim, acho que próxima a ti, que estava tendo resultados com Forex, né? O que te fazia gerar essa confiança de que, eu posso chegar lá e ao mesmo tempo o diabinho do outro lado, assim, não, cara, isso aí é coisa que não dá certo, é só caça-níquel, porque isso a gente ouve em todos os mercados, né? Em bolsa, em Forex. Então, como é que foi isso aí, mais ou menos? Conta um pouquinho pra assim, a primeira corretora que eu abri conta de Forex, na verdade, no começo eu não me preocupei muito com isso, que eu abria continhas pequenas de $300, $500, $800, $1.000, então era um capital para risco, assim, só para conhecer o mercado, né? Não era, digamos assim, um investimento de longo prazo. E então, na verdade, até a primeira, eu não tinha a menor noção, só vi provavelmente alguma propaganda, alguma coisa na internet, fui abrir a conta para ver como é que era, e até era uma corretora que era picaretagem e tal. O que acontece, tá? O mercado de Forex, ele é um mercado descentralizado.
Ou seja, o mercado de bolsa ele é um mercado centralizado na bolsa, né? O mercado de Forex não, ele é um mercado de negociação de moedas, onde as corretoras conseguem essa compra e venda de moeda, ou seja, liquidez do mercado, diretamente com os bancos, tá? O mercado interbancário, com HSBC, Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank, entre outros bancos, né? Então, ou seja, você pode operar em qualquer corretora, em qualquer lugar do mundo, né? Só para esclarecer por que a gente não tem Forex aqui no Brasil, porque o Forex ele tem praticamente no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a CVM ainda não regulou esse mercado, então um mercado que não tem regulação, as corretoras não podem oferecer esse produto, né? Hoje o Forex tem praticamente todos os países do mundo, com exceção de alguns poucos países mais atrasados, que nem Brasil, Argentina e Venezuela, né? Praticamente qualquer outro país do mundo, o Forex é devidamente regulado para pessoa física. Então, quando você investe fora do país, tá? O teu dinheiro, ele está sobre a jurisdição na qual você está investindo, né? Então, se você investe nas Ilhas Seychelles, o seu dinheiro está sobre a regra e legislação das Ilhas Seychelles ou de qualquer outra ilha ou buraco por aí. Se você investe em Londres, no Reino Unido, na Inglaterra, se você investe em Nova York, nos Estados Unidos, se você investe em Tóquio, no Japão, você está sobre a jurisdição americana, inglesa, japonesa, né? Então, essa é a primeira coisa que tem que diferenciar. Então, muitas vezes você vai ver uma propaganda aí de uma corretora de Forex e fica numa ilha, não sei aonde, que não tem regulação nenhuma, não tem fiscalização nenhuma em cima das corretoras. Então, é muito fácil você colocar o dinheiro lá, a corretora, você pede para sacar, ela não saca o seu dinheiro, você não tem para quem reclamar porque não tem regulamentação nenhuma, não tem órgão fiscalizador nenhum, e a coisa fica por isso, a corretora pode fechar e sumir, ou pode simplesmente não fechar e sumir, mas simplesmente não devolve o teu dinheiro, não te responde mais, você vai reclamar para quem, né? Você vai entrar na justiça lá na Ilhas, não sei onde, um país que tem 15 mil habitantes, entendeu? Enfim. Agora, quando você investe, então, a primeira coisa para investir de forma segura é procurar um país sério, né? De todos, tá, o melhor que tem, com a melhor regulamentação, a melhor fiscalização, é o Reino Unido, então as corretoras ficam em Londres, na Inglaterra. Lá o mercado é extremamente bem fiscalizado, extremamente sério, extremamente seguro. Caso alguma corretora quebre por um acaso, ou haja algum desvio de dinheiro que não foi descoberto, enfim, tem um fundo garantidor de crédito que cobre até 50 mil libras por CPF por corretora, o que dá quase 300 mil reais. Tem corretoras com seguros, com grandes seguros, com as maiores seguradoras europeias, que cobrem até 500 mil libras, ou seja, hoje dá quase 3 milhões de reais. Então, caso a corretora sumir, quebrar, qualquer problema, seu dinheiro está seguro, tem seguro para cobrir tudo isso. Então, ou seja, em termos da garantia do dinheiro, é extremamente seguro, mas você tem que saber escolher a corretora e escolher o país. Está mais importante ainda do que escolher a corretora, é escolher o país. Mas também porque, num país sério, todas as corretoras são reguladas. Então, mas além disso, tem que tomar cuidado com uma coisa. O que essas corretoras picaretas fazem também? Ela está lá na ilha, não sei aonde, ela monta um escritóriozinho, sei lá, em Barcelona, na Espanha, uma salinha lá, aí tem um carinha atendendo o telefone de lá, um telefone de lá, e diz, não, eu tô aqui em Barcelona, na Espanha. Mas, na verdade, é só uma salinha, a corretora não fica lá, de fato. É como se fosse uma filial, assim, no caso, só que a sede seria lá na ilha, seria tipo assim? Isso. E ela não tem toda a regulamentação que uma corretora precisa ter naquele país. Então, ou seja, acaba tentando enganar o cliente, na verdade ele está abrindo conta na ilha, não sei aonde, mas ele acha que está num país sério. Então, isso tem que tomar cuidado, a corretora realmente tem que estar instalada naquele país sério para você ter a garantia do fundo garantidor de crédito, para você ter toda essa segurança e fiscalização. Aí, tirando isso, fazendo isso, você investe em Forex com extrema segurança, assim. Então, mas isso é muito importante, foi muito boa essa pergunta, porque realmente essa falta de orientação faz com que muita gente perca dinheiro aí com corretoras que não são sérias. Né? Sim, uma pergunta que eu recebo bastante, né? Eu recebo muito eu recebo muito também de opção binária. Muita gente me pergunta que é opção binária, porque tá muito na moda, muita gente falando, né? A opção binária aí, só para comentar aqui rapidinho, claro. Ela não é regulada em nenhum país sério, tá?
não é regulado em nenhum país sério, não tem uma regulamentação séria em cima disso. Então, ou seja, é um mercado meio duvidoso, pelo menos por enquanto. Talvez mais para frente isso evolua para uma regulamentação séria, mas hoje eu não recomendo esse mercado. Show. E a outra pergunta que eu queria ver contigo é aquilo, né? Como é que por exemplo, assim, quando tu começou a operar, provavelmente teve resultados bons e também resultados ruins. Eu não sei se tu chegou a ter o saldo positivo no início ou não, mas assim, como é que tu achava que assim, não é possível chegar lá, é possível ter resultados consistentes com tanta gente, pelo menos assim, a impressão que eu tenho, o público que eu convivo, é muita gente falando assim, não, Forex não funciona, Forex não dá dinheiro, Forex geralmente são aquelas empresas de Forex na Rússia que tu deposita teu dinheiro lá e quando tu vê, os caras sumiram com teu dinheiro. Como é que foi, assim, tu evoluir num ambiente onde, no geral, é todo mundo falando de forma pejorativa e não sei se teus resultados iniciais, eles vamos dizer assim, teoricamente confirmavam isso ou não, e como é que foi superar, vamos dizer assim, essas dificuldades? Assim, eu sempre gostei muito de ler e de estudar. Então, desde que eu comecei a investir em Forex, eu comecei a comprar vários livros nos Estados Unidos, fora e tudo. Então, lendo esses livros de grandes traders e tudo, a gente via que o Forex é só mais um mercado, né? E ganhar dinheiro operando no mercado Forex, do ponto de vista de trading, cada mercado tem a sua característica, mas a grosso modo, é a mesma coisa do que ganhar dinheiro com trading na bolsa, com opções ou em qualquer outro mercado futuro, qualquer outro mercado, né? Então, não existia diferença. E que vários grandes traders mundiais operam muito o mercado de Forex. Isso deixou claro para mim, me desmistificou essa coisa de que é porque o Forex ele tem muita alavancagem, né? E tem essa questão aí mística do fato de as pessoas não saberem os lugares sérios para investir tudo. Mas como eu comecei a ler, eu comecei a ver que tinha muitos traders sérios, traders grandes, institucionais e tudo que ganhavam dinheiro nesse mercado. Em relação às minhas contas no começo, meus resultados eram muito instáveis. Eu passava 2, 3, 4 meses ganhando dinheiro, 2, 3, 4 meses perdendo, ganhava, perdia, ficava um resultado assim, muito instável. Mas o que me levava para frente era o que eu lia, o que eu estudava, não era nem o meu próprio resultado. Era realmente eu saber que dava para ganhar dinheiro nesse mercado, bastava aprender como. Show de bola. E fiz mais enquanto vai falando, eu já vou fazendo uma listinha aqui de perguntas que vão surgindo. Até pensando também no que os leitores mandam, né? Que eu recebo bastante perguntas de Forex, sabe? Só que como eu não sou focado nesse assunto, eu já aproveito para quando falar contigo, já vamos perguntar, manda o vídeo pra galera, que daí já responde todo mundo. Outra coisa, assim, quando tu começou a utilizar os robôs, né? Porque a princípio eu acredito que primeiramente tu começou operando de forma manual, isso, então de repente tu começou a ler sobre robôs, não sei exatamente quando é que foi esse ponto, assim, vou começar a utilizar robô, até onde eu sei é praticamente tudo automatizado, né, não sei se tu faz mais operação manual hoje, mas pelo que eu vi tu foca bastante em robô, né. Eu comecei no manual, operando manual, aí eu descobri os robôs, comecei a comprar alguns robôs na internet, e mesma coisa, eu não tinha um resultado estável, ganhava, perdia, e ficava aquela coisa meio instável que tendia a um 0-0, às vezes perdia, às vezes ganhava, e eu não conseguia consistência, né? E, enfim, aí com o tempo eu fui me aprofundando no assunto, entendendo melhor como é que funcionava tudo, e então, comecei mas passei um bom tempo sem ter um resultado bom com robôs. Até que a gente vai amadurecendo no mercado, deixei o robô também um tempo de lado, porque eu não estava tendo resultado consistente, fiquei focando mais só no trade manual, e mais ou menos em 2014 que eu voltei a operar com robô, aí já mais maduro, comecei a ver com outros olhos, a testar de forma mais consistente e tudo mais, então passei por um processo de aprendizado para que é realmente importantíssimo saber selecionar robôs, né? E aí tem uma série de erros que as pessoas cometem de não saber analisar um histórico para saber se um robô é confiável, de às vezes não ter paciência com um robô, ele tem uma estratégia boa, mas você analisa o histórico, você vê que de 12 meses no ano, ele fecha 6 meses positivo, 6 meses negativo,
mas os meses que ele fecha positivo, ele fecha bem mais positivo que os meses que ele fecha negativo. Então, no final do ano, ele tem um bom resultado. Então, às vezes, a pessoa compra um robô, usa 15 dias, 30 dias, não tem um resultado bom, já desiste daquele robô, e aquele é um bom robô. Entre diversos, vários erros que as pessoas cometem, que eu também cometi no começo. Então, eu fui pegando essas nuances e vendo o que eu precisava para ter bons resultados com robôs, né? E aí, nisso também, eu continuei sempre operando manualmente, e até o ano passado foi um ano que eu operei bastante manualmente, e agora, como realmente eu estou acumulando vários robôs bons e vários sinais muito bons, de traders profissionais que operam e eu copio as ordens, eu tenho operado um pouco menos, já que os resultados já vêm de forma automática. Eu gosto muito de operar, mas às vezes, né, a gente tem ocupações, tem negócios, eu dou cursos, dou assistência para alunos, enfim, nem sempre você consegue operar o tanto que você gostaria, mas hoje eu gosto muito da forma automática de se investir tanto com robô quanto com sinais. Show. E continuando nesse assunto de robô, né, que eu acho que é algo que chama bastante atenção das pessoas, porque elas, no geral, não sabem que existe isso, né, que se hoje grande parte das operações, para não dizer, que eu acho, se eu não me engano, na Bolsa de Nova York, pelo menos, é um absurdo, acho que é 90%, né, que é automatizada, né, é uma porcentagem muito grande das operações são automatizadas, são mais ou menos nessa faixa. Eu não sei exatamente o valor. Eu não lembro também de cabeça o valor exato. Mas eu sei que é muito alto. Então isso é realmente, a gente está vendo o mercado está migrando muito para isso, né? Então, assim, acho que uma pergunta que, pelo menos inicialmente, quando eu comecei a ouvir falar disso, me veio, eu acredito que possa estar vindo também na cabeça das pessoas que estão vendo o vídeo ou dos leitores do site, que é o seguinte, a primeira impressão que dá é o seguinte, bom, se esse robô funciona, ele é uma máquina de imprimir dinheiro, né? E vai funcionar para sempre, né? Isso é uma dúvida, acho que veio. E assim, tu acha que é uma guerra de robôs está existindo? O que tu pensa um pouco disso? Assim, o robô ele vai dar dinheiro para sempre? Não? Como é que funciona isso aí? Assim, ó, primeiro fator, tá? Qual o mercado que esse robô opera? É uma das coisas que eu gosto muito do mercado de Forex. A liquidez, como eu falei mais cedo, ela é gigantesca. Então, ou seja, se você tiver 10, 100 mil ou 5 mil pessoas físicas utilizando um mesmo robô, não vai influenciar o preço do dólar, do euro, da libra, e não vai ter força suficiente porque o volume de dinheiro é muito grande. E então não vai alterar muita gente usando o mesmo robô, não vai alterar o mercado e não vai deixar de funcionar por causa disso. Na bolsa tem limite, tá? Principalmente na brasileira, porque o volume, se muita gente operar da mesma forma, altera a sequência dos preços, né? O padrão dos preços. Então, isso é uma coisa, já no mercado futuro, até no próprio Brasil, já é um pouco melhor. Então, isso é uma coisa, é uma dúvida que as pessoas têm. A outra questão independente, mesmo que esteja no mercado com muita liquidez, que, enfim, que dê para que várias pessoas físicas utilizando o robô não vá alterar o mercado, mesmo assim ele pode parar de funcionar. Tá? Você nunca tem como ter certeza que um robô vai funcionar para sempre. Você vai ter que acompanhar o desempenho dele e ver. E aí é importante identificar padrões, por exemplo. Por exemplo, você tem um robô que durante 3 anos nunca fez mais de 2 meses negativos. De repente ele faz 4, é uma coisa que te chama a atenção, saiu fora do padrão do comportamento daquele robô, daquela estratégia. Então você liga um sinal, né? E por isso a importância da diversificação, né? De usar vários robôs, ou vários sinais, ou vários robôs e sinais, porque realmente tem robô que funciona bem por 2, 3, 4 anos e para de funcionar, porque o mercado, na sua dinâmica, acaba mudando. E tem robô não, que continua funcionando, entendeu? Existem os dois casos. A maioria dos robôs param de funcionar depois de um tempo. Alguns continuam funcionando por muito tempo. E então a grande chave é acompanhar, porque você pode usar um robô por 2, 3, 4 anos, ele começar a perder dinheiro, você parar de usar ele, né? E esse mesmo robô, de repente, aqui 1 ano, 2 anos, pode voltar a ser bem lucrativo, você pode voltar a utilizar ele. Então, não tem uma chave assim,
pega esse robozinho aqui, usa ele o resto da vida e você tá feito a sua aposentadoria, entendeu? É uma coisa dinâmica que você tem que estar acompanhando. Por isso também que eu gosto dos sinais, porque normalmente o sinal é um trader operando, né? E aí o trader automaticamente, como ele analisa o mercado, ele ajusta a estratégia dele em tempo real para o mercado atual. Então, você não tem muito esse problema de parar de funcionar. Por isso que o sinal também é uma boa alternativa, mas embora o robô tenha esse problema, ele não deixa de ser uma boa alternativa, e o que a gente vê é que tem robôs que estão aí há 3, 4, 5, 6 anos funcionando ano após ano. Não, show, muito legal. E conta um pouco pra gente, assim, na verdade, quando é que tu resolveu fazer os treinamentos de Forex, de Bolsa, assim, o que te incentivou a montar isso? Porque, primeiramente, tu teve os resultados, tu passou pelas dificuldades, começou a ter resultados positivos. O que te influenciou, assim, eu acho que tem mais gente precisando desse conhecimento, né, e resolveu fazer um treinamento, assim, como é que foi esse processo? Na verdade, assim, eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de ensinar, tanto que na faculdade de medicina, logo que eu tive a oportunidade, eu fiz uma prova e passei para a monitoria para poder ensinar, né? E eu sempre gostei disso, desse lado educacional, sempre gostei de estudar e sempre gostei de ensinar. E então, quando eu comecei a ensinar isso para várias pessoas, amigos, familiares, pessoas conhecidas, e isso começou a funcionar para eles, poxa, que legal, eu estou ensinando, as pessoas estão aprendendo, as pessoas têm interesse, as pessoas começam a perguntar, me ensina isso, me ensina aquilo. E aí eu também sempre tive, digamos assim, uma veia empreendedora. Então eu pensei, por que não transformar isso num negócio e passar essa mensagem, juntar a possibilidade de ensinar as pessoas que eu gosto tanto, né, passar essa mensagem para frente, quanto já com a possibilidade de fazer um negócio e gerar alguma renda com isso, né? E foi quando eu decidi criar o Investidor de Sucesso e começar, então, digamos assim, a profissionalmente mesmo, ensinar as pessoas a investir através de cursos. Legal. E conta, de repente, pra gente como é que são um pouco desses treinamentos, quais treinamentos tem hoje, o que te ensina em cada um deles, que daí eu coloco uns links abaixo desse vídeo para quem quiser realmente aprofundar um conhecimento, tanto em bolsa, né, que eu sei que tem treinamento de bolsa, de Forex. Então, só para comentar com o pessoal, daí eu coloco os links aqui embaixo. Quem quiser saber mais, já vai estar disponível para, vamos dizer assim, de repente começar a testar os robôs ou testar as estratégias de bolsa. Legal. É o seguinte, é uma linha inteira de cursos, na verdade. No mercado de Forex, tem um treinamento de sucesso em Forex, que ele fala especificamente de robôs e sinais, ou seja, de como investir de forma automática, onde não é você que está operando, é um robô ou um outro trader operando e você copia, e a gente ensina exatamente como analisar um robô, como analisar um histórico de um trader para ver o que vale a pena colocar na sua conta. Tem a linha de treinamento de Forex manual, que ensina realmente quem quer aprender as estratégias, sentar, analisar o mercado e aprender a operar no mercado manualmente, né, que é o curso Forex Trading Manual. Tem o curso, esses basicamente são as duas linhas principais de curso de Forex, operações automáticas e operações manuais. Então, o sucesso em Forex é automatizado e o Forex Trading manual, operação manual, seria isso? Isso. Tá, ok. Isso no mercado são os dois principais cursos no mercado de Forex. No mercado de bolsa, no curso O Investidor de Sucesso, eu ensino a minha metodologia para selecionar ações para o longo prazo, ou seja, para montar a carteira de ações, não é de trading, tá? Tem o curso de fundo imobiliário, onde eu ensino a montar uma carteira de fundos imobiliários para gerar renda passiva com aluguel na bolsa. E, basicamente, esses são, não sei, digamos assim, os 4 principais cursos. Legal. Então, vou botar os links aqui embaixo desse vídeo. E antes, assim, já para a gente se encaminhar para o fechamento, né, eu queria, de repente, pegar umas dicas, assim, para quem não sabe, a gente tem uma área de membros exclusivas lá no site, e daí eu queria ver contigo, assim, as dicas que só quem está na área de membros vai receber, né, para dar aquela coisa, aquele quesito exclusivo. Que dicas tu daria, né, para quem está começando agora, se tu pudesse voltar no tempo, sei lá, em 2007, quando tu começou a investir, e pudesse falar para o Marcelo Vieira lá, Marcelo, cara, faz isso, que tu vai atalhar anos de conhecimento,
nos teus investimentos, na tua vida financeira, vai economizar aqueles 400, 600 mil reais que perdeu na crise e, pô, vai te alavancar muito. O que tu falaria para aquele Marcelo Vieira em 2007? Seria o seguinte. Tá ok, pessoal? Então, vamos finalizar essa entrevista com o Marcelo. Então, eu queria agradecer de novo a participação dele, tá certo? É sempre muito legal trocar ideias com pessoas que investem não necessariamente no mesmo foco que a gente, mas assim, que a gente vê quando as pessoas têm resultados, elas têm algumas características em comum que vale a pena a gente extrair, né? Da mesma forma, quando a gente olha pessoas de sucesso, pessoas ricas, elas têm características em comum, e eu acho que essa conversa é bom para a gente ver isso, né? Que apesar de às vezes a gente não tá focando nos mesmos tipos de investimento, tem características, tem coisas que eu e o Marcelo a gente pensa muito em comum, e eu acho que é isso que vocês têm que extrair, né? Saber extrair essas coisas e adaptar para o modo de vocês investir o dinheiro, seja se vocês quiserem em Forex, seja se você só investe em renda fixa ou em ações, onde quer que seja. Tá? Então, só passar a palavra para o Marcelo para ele se despedir de vocês, daí a gente finaliza o vídeo, tá ok? Bom, Leonardo, queria te agradecer mais uma vez pelo convite e agradecer a todo mundo que está aí até agora ouvido a gente, e eu espero que esse nosso bate-papo tenha te ajudado a abrir um pouco mais a mente sobre investimentos e aprender um pouco mais sobre como ter sucesso nos investimentos. Então, um grande abraço para todos. Então tá, pessoal, a gente vai finalizar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.